Torcer contra o Flamengo tá difícil, hein? Tem um compilado de 2 torcedores anti-Flamengo, um corintiano e outro palmeirense. Um é profissional do jornalismo e profissional do futebol, técnico, entende tudo mais de futebol. Elias Júnior, e vai dar a ideia de como vai ser o jogo, como o Juventude vai jogar e segurar o Flamengo. E o outro, pós-jogo, querendo desmerecer ou não, ele sempre tem uma pitadinha de ironia com o nosso Flamengo, beleza? Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like porque fortalece demais o canal e eu agradeço. Vamos conferir aqui e um pouco de ironia também pra eles. A resenha tá da hora. Vamos lá. Hoje o Flamengo foi a Caxias do Sul, fez 1-0 com a Arrascaeta e 2-0 com o Emerson Real contra o Juventude. O Flamengo é o principal candidato ao título de campeão brasileiro, Vampeta? Favoritaço, com dor no coração, mas eu tenho que falar isso. Favoritaço? Favoritaço, vai ganhar o campeonato com 2 rodadas de antecedência. Palmeiras não faz frente? Não chega não, o Flamengo sobra. E o líder Flamengo é outro que tá lá, ó, lá no topo, mas cuidado com o Palmeiras, que lá vem eles. O líder Flamengo terá um incômodo tabu pela frente. Eu não quero falar isso hoje não, esse tabu, tô brincando. Hoje em Caxias do Sul, não, o Flamengo não vence em Caxias do Sul Juventude há muitos anos. O Rubro Negro não vence Juventude na casa há 28 anos, meu amor. É isso mesmo, há 28 anos que o Flamengo vai lá e não ganha. E de lá pra cá foram 13 jogos com 7 vitórias dos gaúchos e 6 empates. O time da casa marcou 23 gols, 8 a mais que o Flamengo. Dá um apagão no Mengão lá. Ninguém sabe por que acontece. Inclusive, vou lembrar de uma coisa, de uma história que você é das antigas, vai lembrar disso. Foi lá em Caxias do Sul, 1999, se eu não me engano, que o Romário teve o jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu para o Juventude e parte dos jogadores foi para noitada no dia do jogo, depois que perdeu. E aí saiu uma foto do Romário com uma lorona, bonitona, assim. O Edmundo, na época que era o presidente, ficou danado e afastou o Romário do time por causa de jogo lá em Caxias do Sul. Aí o Flamengo vai perder outra partida, o Edmundo vai e traz rapidamente, volta Romário. Tem problema que ficou com a loira, não, tá tudo certo, já entendi. Sobrou pro Romário. Eu vou te Vários dizer jogadores mais. foram e sobrou pro Romário. Eu vou te dizer mais. É que o Romário deve ter sido o capitão o que saiu da... O Romário foi o capitão. Atenção, a van fui eu que contratei, a boate fui eu que reservei o camarote e o endereço é esse. Quem vai comigo? Aí 5 apareceram. E eu me lembro do presidente Edmundo falando, eu estou extremamente decepcionado. Vai afastei o Romário. Aí o Romário corta, foi o Romário falando. Tá bom, o problema é dele. Puta, problema dele, eu tenho uma semana de folga. Olha, aí, o que eu vou te dizer é o seguinte. Fala aí, a gente vai perder não. Não vai falar que o Flamengo vai perder não. Não vai ganhar. O Flamengo não ganha hoje. Como assim? O Flamengo não ganha hoje. Por quê? Porque você viu o histórico, o retrospecto do Flamengo lá em Caxias. Eu não vou casar com esse retrospecto. Tá tudo bem. Eu só vou dizer o seguinte. O time do Juventude agora é treinado por um cara que nasceu com uma empatia muito grande com o time do Juventude, que é o Thiago Carpini. E aí você veja, mas o Carpini... Olha, o Carpini saiu do São Paulo, a coisa piorou depois que o Carpini saiu. O Carpini saiu do Vitória e veja a draga em que o Vitória está. O Carpini chegou no Juventude e o time do Juventude evoluiu muito. Evoluiu mesmo. Muito, muito. E o Carpini tem consciência de que hoje, se não jogar no 4-5-1, é incompetente. Tem que povoar o meio-campo. E um meio-campo muito povoado, o meio-campo solidário, o meio-campo que sabe que vai ter que ajudar bastante a defesa e vai ter que mostrar ao time do Juventude que vai ter que sofrer, mas vai ter que sofrer dentro de um regulamento. É um time muito difícil de ser batido. E essa é a cabeça do Carpini. O Carpini sabe como jogar contra adversários mais fortes, ele tem um modelo, e sabe como jogar contra adversários mais fracos, tem outro modelo. E isso é fundamental para que você tenha treinadores capacitados. Eu estou dizendo o seguinte, acabei de falar do Roger Machado, que eu cansei de elogiar aqui, infelizmente o Roger não entrega aquilo que eu imaginei que tivesse que entregar. E quando você não entrega, na minha opinião, você tem que ser demitido. E estou falando do Carpini. O Carpini tem muito potencial e tem muita inteligência e entendimento para saber que hoje vai ter que ser reativo,
tem que povoar o meio-campo de maneira muito qualificada, com jogadores pegadores e marcadores, porque não tem Jorginho, o Flamengo, não tem Bruno Henrique, o Flamengo não tem Léo Ortiz. Não tem o Bruno Henrique, Léo Ortiz que é muito rápido. O Léo Ortiz está suspenso e não tem o Jorginho, que está um pouco com uma lesão pequena aí. Então, tá com edema muscular. Olha só que interessante. Mas mesmo assim o Flamengo tem tem muita gente boa. Tem 30 jogadores de tem muita sofá. É um sonho você vai entrar com De La Cruz e joga Saúl, muita bola o De La Cruz. E aí não é só isso. É um time que vai ter a Arrascaeta, é um time que vai ter o Pedro, é um time muito duro de ser marcado. Mas quando você não dá espaço para esses jogadores, a chance do Flamengo produzir muito é menor. O Grêmio não deu. Menor. Então eu não vou dar Flamengo espaço. Empatou. Eu não vou dar espaço. Eu vou marcar todo mundo pra cá, no meu campo. Não vou em nenhum momento chegar na frente e vou ter um gatilhozinho de contra-ataque para 2 ou 3 vezes. Aliás, você disse isso, lembra? O Grêmio, você falou isso. Você falou assim, o Grêmio tem que saber sofrer contra o Flamengo quando ele tiver sem a bola, para jogar por um lance só. Foi exatamente o que aconteceu. E é o que o Juventude vai fazer hoje. E eu não tenho dúvida disso. E aí o que vai acontecer? Você começa a deixar o Flamengo desconfortável. Porque o Flamengo não encontra espaço, o Flamengo gira para cá, gira para lá, não encontra espaço. Por quê? Porque meio-campo solidário, defesa segura e bem postada, bem organizada, você vai incomodando o time do Flamengo, que é um time que gosta de espaço, que gosta de toque de bola, que gosta de ser propositor. Por quê? Porque esse é o modelo do Flamengo, esse é o jeito do Flamengo e tem que ser esse jeito mesmo, porque é muita gente de muita qualidade. Mas profissional hoje não do futebol. Poxa, Elia, a gente vai continuar aí, ó. 28 anos sem ganhar do Juventude lá em Caxias. Mas não fui eu que estipulei o tabu, não. Só faltava essa, eu não tenho culpa nesse venho do futuro, a gente ganha 2-0. O que não tá tudo bem é com o Juventude que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Pois é, Neto. O Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini que foi muito bem. Recorta aí, minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, sonda. Conta pra mim, 50 pontos e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas
o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que... Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo, né? E eles fizeram uma janela espetacular, mano. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Filipe Luís, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogar amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... É fora. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui, sábado 9 da noite. Então, Sábado 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo essa e Vasco. Cascão. Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que joga. Na verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença. Não, acabou. Não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar ele fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar com
com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Filipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento, mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal de que possa se recuperar. Eu sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, porque ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo, realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também, você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico por aquilo que é o Flamengo, tá bom? Danilo, aqui. Como está sendo esse processo para voltar a estar disponível para o Filipe Luiz? Um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso. Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Filipe Luiz para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente, eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho às vezes é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar de certa forma se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho. E nesse tempo agora da data FIFA, realmente, eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são, quase na maioria das vezes, não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto, eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falo, a coisa que eu mais odeio no futebol é me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso é a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado. Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros, e espero estar à disposição o máximo de tempo possível, e aí depois o Felipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Tá acostumado com jogos grandes, e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então, particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? Eu queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo como hoje, para mim, tem uma importância às vezes maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações. Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada
o primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente, algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante. Mais que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. O Danilo que teve uma caganeira lá na Rússia, não foi? O Danilo? Lá no banco, lá. Pô, vai pra terceira. Nem tava lá, emocional. Né? Foi cortado, né? É brincadeira, vou contar uma coisa pra vocês. O cara ainda tá achando que vai pra terceira Copa do Mundo ainda. O futebol é difícil. O Gabriel Magalhães, que tem que ir. O Léo Ortiz, que tem que ir. O Léo Pereira, que tem que ir. Vamos lá, me ajuda. O Alex, então, que está indo. Mas aí você está falando de zagueiros. Mas ele é zagueiro. Ele duas Copas do Mundo ele foi de zagueiro. Não, lateral. Não, ele foi de zagueiro. Lateral. Não, desculpa, Godoy. Lateral. Desculpa. A chance que ele foi na Copa, ele virou zagueiro. A chance que Imagina esse cara querer ser lateral. Pô, mas ele foi convocado como lateral, por isso que deu o problema que deu nele. Não, ele jogava na Juventus de Turim. De zagueiro ele foi convocado de lateral. E aí ele foi chamado para ser lateral direito. Lateral direito. Isso é absurdo. E aí no jogo contra a Croácia ele jogou na esquerda e o Militão jogou na direita. Não, e outra coisa, aí você tem Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros que tem. Aí você tem, tantos zagueiros de baita qualidade. Aí vem o Gabriel Magalhães, vem ele querer achar que a minha última Copa. E vem aí o repórter ainda, olha, essa última chance, uma escambada de fazedor de média. E dá mesmo, né? Dá muita contusão muscular depois que se separa. Mas quem joga mais, o Léo Ortiz, Léo Pereira ou o Danilo de zagueiro? Os Léos. Acho que ele vai acabar levando o Bremer da Juventus, tá? O Bremer também, que é bom zagueiro. O Murilo também, que joga. Murilo é um bom zagueiro. Agora veio o cara fazer uma média na entrevista. Olha, porque você é a última chance. Aí já disputou 2 Copas no Judo, não jogou bolinha nenhuma e ainda tem moral ainda. Uma deu caganeira ainda. Você tá de brincadeira, velho. Bota o menino lá, não colocou lá no Juventude Flamengo? Agora ele fala. Pode falar aí, filho. Vamos lá. Acompanhamos agora há pouco a entrevista do técnico Filipe Luís. Jogadores do Flamengo também falaram após essa partida. O Saul, inclusive, Neto, uma história muito interessante que muita gente tem repercutido na rede social, porque o Saul acompanhou o nascimento do filho no Rio de Janeiro nas últimas horas, pegou um voo nesta manhã aqui para Caxias do Sul, jogou, deu assistência. Então esse foi um motivo aí de celebração também para o meia espanhol, que inclusive foi citado pelo Filipe Luís na sua entrevista coletiva, dizendo que talvez o Saul viva o seu melhor momento na carreira. Ele discordou um pouco na coletiva, disse que teve grandes momentos no futebol europeu, mas esse é o clima do Flamengo, de muita tranquilidade, de um tabu quebrado aqui em Caxias do Sul contra o Juventude, e agora é virar a chave, porque no meio de semana tem Libertadores, tem jogo no Maracanã contra o Estudiantes, e o Flamengo quer também avançar, claro, nesta competição. Já que caiu fora da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, agora aposta também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que lidera com 50 pontos. E só para a gente não deixar de falar, Neto, também sobre Filipe Luís, porque ele confirmou a proposta que recebeu do Fenerbahçe da Turquia, mas disse que tem um projeto, que tem um compromisso com o Flamengo e com esse grupo de jogadores. Então ele permanece, tem contrato até o final desse ano, já discute uma renovação, mas o Flamengo não corre o risco de perder o seu técnico para o futebol europeu. A gente vai botar a matéria do Palmeiras. O Palmeiras é o único time que briga com o Flamengo ou o Cruzeiro também, Theo? Eu acho que depende do jogo de amanhã. Se o Cruzeiro ganhar amanhã, o Cruzeiro continua na briga contra o Bahia. Fora de casa, jogo difícil. Quesada? O Cruzeiro é a terceira força nessa briga pelo título, né? Flamengo e Palmeiras, as duas principais na minha visão. Marília? Eu continuo achando que os três primeiros têm então disputam o título, e eu acho que o Cruzeiro tem um calendário que vai beneficiá-lo, porque a gente vai ter o Flamengo e o Palmeiras essa semana na Libertadores, depois em outubro na Libertadores, e o Cruzeiro até dezembro, se não mudarem a tabela, vou dizer que é uma informação, caso o Fluminense não se classifique às semifinais da Sul-Americana, que é o único semifinalista que tem calendário internacional, o Corinthians não tem, o Cruzeiro não tem, o Vasco não tem, mas o Fluminense tem, então se o Fluminense passar pelo Lanús, isso não vai acontecer.
Agora, se o Fluminense não passar pelo Lanús, há uma expectativa da CBF para antecipar para a semana de Copa Libertadores e Sul-Americana as semifinais da Copa do Brasil. Para que mês? Outubro. Aí sobraria só a final para dezembro. Eles querem mexer nisso? Eles querem antecipar as férias, né? Agora, é uma avacalhação, né? Essa informação que a Marília traz. É uma avacalhação. Mas você está surpreso? Você puxa o segundo campeonato mais importante de clubes do Brasil para concorrer com os mais importantes da América do Sul. Imagina se isso aconteceria, por exemplo, numa Liga dos Campeões, uma semifinal de Copa do Rei ou Copa da Inglaterra, numa mesma semana de Liga dos Campeões. Isso é uma avacalhação. Tá aí o vídeo, galera, dos torcedores contra o Flamengo. É difícil, vou dar uma de Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. É o Flamengo falando pros antes, porque, ó, tá difícil, hein? E, ó, vou torcer que vocês tenham sempre o azar. Porque assim o Flamengo ganha. Tô com 2 anti-imprensa paulista, o palmeirense e outro corintiano, e o Flamengo incomoda muito esses caras. Flamengo ganhou do Juventude, mantém a ponta e corre livre, leve e solto para pegar a taça e ser campeão do Campeonato Brasileiro com mais de 80 pontos. Se não passar de 90, hein? Porque, cara, 23ª rodada, tá faltando uma lá do primeiro turno e o Flamengo tem 50 pontos. Tu acha que o Flamengo não faz mais 30? 35, 40? Ah. Ó. Parabéns. Continue assim. O time certo é o de vocês. Estão agindo certinho. Joga bonito. É pra torcer contra mesmo. Quanto mais vocês torcem contra, melhor o Flamengo fica. E continua assim. Não venha querer dizer que o Flamengo é favorito de alguma coisa, não. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho. Chega dando aquele like. Compartilha, comenta. Diz aí o que você acha desses antes aqui. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.